Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um encontro, mais uma live de estudos. Namastê. Vocês me escutam bem? Confirme para mim que vocês estão me escutando, que a gente começa mais uma tarde de estudos. Eu tive uma alegria ontem. Eu estava finalzinho do dia em casa, conversando com um amigo na internet. Talvez ele já até esteja aí acompanhando a gente. E ele comentou assim, né? Ele nunca tinha ouvido falar de Ayurveda antes, nunca tinha bebido desse campo. Ele falou assim, Edson, eu tô de certa forma impressionado, cara. Porque eu tô vendo que eu não preciso de um diploma e de muitos anos de estudo. Não preciso ser médico, não preciso ser enfermeiro, não preciso ser psicólogo, psiquiatra para entender da minha própria saúde. Eu não preciso fazer um curso de medicina, fazer um curso de psicologia para entender da minha mente. Se eu aprender um pouco de Ayurveda, eu consigo me observar com esses princípios fundamentais do Ayurveda, e aí eu posso procurar um médico se eu adoecer. Mas eu consigo não adoecer com a Ayurveda. E eu falei, Alessandro, mano, tu entendeu barato, cara. E ele só tá assistindo as minhas lives. A gente é amigo de internet, a gente se conhece há um tempo. Sempre falei para vocês que eu era operador de bolsa de valores, né? Antes de ser operador de bolsa de valores, eu jogava no computador. Esse é um hobby que eu tenho. Eu pratico ciclismo, eu gosto de jogar, eu gosto de coisas de competição. Então, o máximo que eu consigo extrair do meu corpo é fazendo um mergulho, fazendo um ciclismo. E o máximo que eu consigo extrair da minha mente é jogando alguma coisa com os meus amigos online. Mas hoje isso é um hobby na minha vida. Eu aplico todas as minhas energias para o Ayurveda e fico muito contente disso. Então, foi muito gratificante para mim ver um camarada de alta cognição, um camarada muito pita. Hoje ele sabe que ele é muito pita. Ver um camarada muito pita entendendo o sistema. A gente fala assim, né? Você vai ensinar o Vata, você tem que falar uma coisa criativa, etérea, que ele consiga pensar naquilo. Você vai falar do Pita, vai falar com o Pita, você tem que dar precisão e metodicidade para ele e ciência. Você tem que dar ali empirismo, as coisas têm que funcionar para o Pita. E para o Kapha você tem que falar com amor, com carinho, com jeitinho. Então no Vata você vai no campo criativo, no Pita você vai no campo racional e no Kapha você vai no campo amoroso. Então, para mim é muito gratificante atender a pessoas Pita. Porque o cara Pita só segue o seu tratamento, só gosta de Ayurveda se você falar bem, se fizer sentido para ele. Ou seja, se tu convence 37 pessoas na live de que a Ayurveda é legal, 37 Pitas me assistindo na hora do almoço, então é porque o barato deve ser bom mesmo, a Ayurveda deve ser legal. Bem, pessoal, a gente está estudando sobre adoecimento, a gente está estudando sobre como identificar a doença, desculpa, não como identificar a doença, a gente está estudando quais são as etapas que uma doença faz na vida das pessoas para aquilo se representar da forma como a gente vê, né? Eu queria estudar com vocês hoje, vamos lá, a gente falou ontem sobre as 6 etapas do adoecimento, né? Os 3 tipos de dosha e as doenças que os doshas geram. Vata gera ansiedade e ressecamento, Pitta gera estresse e inflamação, Kapha gera letargia e obesidade, tá? Aí tem as várias vertentes disso. Quando a gente pensa no adoecimento, a gente fala assim, as toxinas se acumulam, ela acumula e agrava. Se você não trata um acumulamento, você come pão, pão seca o intestino. Você continua comendo pão, daqui a pouco o seu intestino que estava acumulando toxina, agora o seu intestino é seco, o seu intestino agravou. Mas ele não consegue ficar seco sozinho. Então essa toxina transborda do seu intestino e começa a circular pelo seu corpo na 4ª etapa. Quando ele circula, ele procura um órgão enfraquecido, ele procura o dusha. As pessoas me perguntaram como escreve dusha para pesquisar. Vou escrever agora para vocês. Dusha, órgão enfraquecido. Mas eu não sei se vocês vão encontrar algo no Google disso em português, tá? Então, na 5ª etapa, a gente encontra um órgão enfraquecido. Na 6ª etapa, esse órgão começa a ser fixado, né? A 5ª etapa aloja a toxina ali. A 6ª etapa, aquilo fixa e começa a virar uma doença mesmo. Então, o legal é a gente agir antes. Hoje, vamos falar de colesterol alto. Pode ser? Vamos falar de colesterol alto. Eu estava dando uma aula numa turma de medicina em Volta Redonda, era uma matéria complementar, e aí a organizadora das matérias complementares me conhece, me chamou e falou, Edson, estou querendo que a turma de medicina, a galera estava no 2º ano, que a turma de medicina
estude um pouco de Ayurveda nas matérias complementares. Você topa dar aula, não é remunerado, mas você ganha um certificado de que participou e tal. Eu falei, dar aula na faculdade de medicina, quem não quer, né? Ainda mais que eu não sou médico. E se eu estou tendo essa oportunidade, eu quero fazer por onde. Então vamos lá. Sentei lá e falei, bem, vamos entender a Ayurveda do aspecto etéreo. E comecei a falar de Shiva, de Shakti. Galera, basicamente todo mundo pegou o celular na mão e começou pá, pá, pá. Eu falei, galera, seguinte, 5 minutos da atenção de vocês. Aí, pô, abaixa o celular aí, eu não tô ganhando pra estar aqui, quero a atenção de vocês, ou então vocês não precisam estar na minha aula. A galera ficou assim, baixou o celular, eu falei, então vamos resumir o Ayurveda. Vata, Pitta, Kapha. Fui direto pro dosha. Vata adoece no ressecamento, Pitta adoece na acidez, Kapha adoece no peso. A galera, beleza, e daí? É só isso? Eu falei, então, vamos pensar aqui em colesterol alto. Como é que trata colesterol alto? Parecia um coro na turma, assim. Simvastatina. Eu falei, beleza, simvastatina vai pegar as moléculas grandes, vai diminuir moléculas pequenas, vai quebrar o excesso de colesterol. Vai funcionar? Vai melhorar o exame? A galera, vai melhorar o exame. Eu falei, então beleza, vai melhorar o exame. Vamos pensar numa causa do colesterol? Vocês sabem qual a causa? A galera, má alimentação, o outro hipotiroidismo, o outro, não sei, né? É colesterol alto. Eu falei, então, vamos pensar em causas. Se a gente tem um indivíduo vata com colesterol alto, se a gente tem uma pessoa de intestino constipado, esse intestino constipado gera muitas fezes, gera muitos gases, e isso aumenta a pressão interna. E aí, por esse aumento de pressão, o seu intestino delgado vai mandar mais nutriente para o fígado do que o fígado precisa, e o fígado vai trabalhar sobre pressão, e essa pressão vai mandar mais nutrientes para o coração para gerar tecido. Então, pela pressão, percebe que se você coa alguma coisa no coador, passa só o líquido, mas se você espremer o coador, passa um pouco de matéria. Então, o excesso de pressão faz passar mais matéria do que o necessário. Então, um intestino seco, gerando aumento de pressão, pode vir a causar colesterol alto? A galera, sim. Eu falei, beleza, guarda essa informação. Vamos pensar no doce de pita, que eu falei para vocês que era fogo, vocês lembram? Fogo com água. Então, se eu pegar esse excesso de fogo e falar que as membranas ficam mais irritadas, igual o leite quando está fervendo, ele borbulha e se transforma rapidamente, se move para mais lugares do que a gente queria, ele se esparrama pelo fogão. Então o excesso de fogo gera o excesso de atrito, gera o excesso de movimento, fica o tempo inteiro se transformando. Então é possível que esse excesso de fogo faça com que as membranas fiquem muito permeáveis e aí elas vão absorver mais coisa do que gostariam. E aí o nosso sistema digestivo, intestino delgado e fígado vai ficar puxando mais coisa do que deve só pelo excesso de agitação. Não é excesso de pressão, é excesso de movimento, de agitação, de calor. Isso pode dar colesterol alto, galera? Pode. Beleza. Vamos pensar no terceiro caso. Falei para vocês que o Kapha é mais mucoso e pesado, não falei? Então vamos pensar nesse camarada Kapha, mucoso e pesado, sendo que o estômago dele é mais pesado. Então tudo que ele ingere é revestido de mais muco, de mais fleuma, então aquilo pesa mais no corpo dele, então aquilo gera mais aderência. Se gera mais aderência, ele absorve com mais lentidão. Se ele absorve com mais lentidão, pode ser que o sistema digestivo, o sistema circulatório, o sistema linfático dele funcione totalmente letárgico, e isso vai permitir a formação de macromoléculas. Isso pode existir? Pode. É plausível um caso assim dar colesterol alto? Galera, sim. Então, beleza. Qual desses casos a simvastatina trata? A galera parou, pensou. E aí vocês tinham que ver o olhar de desespero no olho dessa galera. Eles viram que a simvastatina não tratava ninguém. Ela só melhorava o exame. E eles começaram a se interessar pela minha aula. Aí eu dei 4 dias de aula para eles. Mas eu vejo que não é algo que eles consigam utilizar, porque não teve aula de diagnóstico de pulso, diagnóstico de língua. Foi só os fundamentos do Ayurveda, os fundamentos do sistema fisiológico. Então, essa visão de que a gente descobre uma doença por um exame e corrige essa doença por um remédio é muito ilusória. Isso só tapa um buraco. A simvastatina ela vai resolver o exame de todos, mas ela não vai tratar ninguém. Então o vata vai continuar com o intestino constipado, o pitta vai continuar com excesso de acidez e o kapha vai continuar com excesso de mucosidade.
Daqui a pouco esse problema vai virar uma outra coisa. A pessoa tratou o colesterol, mas agora ela vai começar a ter problema na articulação, porque como o vata está agravado, ele vai secar a articulação. Ah não, mas o caso é pita. Então como o pita está agravado, ele vai acabar por corrigir o exame com a civastatina, mas ele vai começar a ter ulcerações, gastrites e problemas desse tipo. Agora, se for o indivíduo CAFA mais pesado, a civastatina vai tratar o exame, mas ele vai continuar obeso, porque ele não tem fogo digestivo. Então a gente precisa prestar atenção em qual é a doença. O que é que você quer tratar no seu corpo? E aí a gente tem que pensar nas coisas mais comuns, na inibição das funções fisiológicas, fezes, urina e suor. Ai, não gosto de suar, usa sempre desodorante porque tem suor fedido. Beleza, não estou falando que você não tem que usar desodorante, mas qual é a causa do seu suor ter odor? Vocês acham que todo o suor tinha que ter odor? Percebam que muitas vezes o cachorro se alimenta muito mal em relação a nós e ele não tem odor. Ele não tem o odor que a gente tem. Ele fica dias sem tomar banho e não tem o odor que a gente tem, porque ele tem um sistema metabólico adequado. A gente fica aqui consumindo pão, café, carne, indisciplinadamente, da forma que a gente bem entende. E aí tem odor no corpo, qual é a solução do odor? Um desodorante. Aí tem um problema urinário. Qual é a solução do problema urinário? Ah, toma um antibiótico. Aí daqui a 2, 3 meses tem uma virose. Qual a solução da virose? Toma um antibiótico. Aí daqui a 4, 5 meses tem uma TPM muito forte. Toma uma Novaldina, toma um Buscopan. Então a gente não presta atenção no nosso corpo. A gente pensa em qual é o remédio que soluciona aquele problema. Então a gente precisa ter principal coisa para o Ayurveda, tá? Vamos tentar ser um pouco prático também para eu dar soluções para vocês. A gente tem que ter um metabolismo bom. Primeira coisa que você pergunta para um paciente é como é a sua fome, tá? A live de hoje fica gravada. Como é a sua fome? É a primeira coisa que você pergunta para um paciente. E aí você entende se ele tem o Agni bom ou o Agni ruim. Então, beleza. Como está a porta de entrada? Tá boa? Você tem fome? Legal. Como estão as suas excreções? Como está a porta de saída? Porque assim, quando você vai falar do carro, você pensa em como está o motor, você pensa em como estão os bicos, como estão os freios, como estão as velas, como está a elétrica. Você pensa em tudo isso. Mas você só pode pensar nisso porque você está pondo gasolina e porque está saindo gasolina pelo cano de descarga. Está saindo o CO2, a excreção. Então o mais importante é se o que está entrando é bom e está entrando direito, e se o que está saindo direito. Então você tem que ingerir as coisas adequadamente, você tem que ter fome, tem que ter vontade de digerir, tem que comer na hora certa, tem que se concentrar no alimento, e você tem que ir ao banheiro todos os dias, fezes, urina e suor. Estou aqui falando, estou usando lenço, mas tem um sol batendo do meu lado, já estou sentindo o suor habitando em mim um pouco. Então estou com fome, estou com vontade de comer, já fui ao banheiro hoje, já urinei bastante, percebo que o que eu comi ontem eu consigo eliminar hoje. Então se a gente não mantiver um metabolismo ativo, isso é a porta para as doenças. E hoje a gente falou sobre colesterol alto, macromoléculas no sangue, que são tratadas medicinalmente com simvastatina, entre outros remédios. Mas se eu uso um remédio que quebra as grandes moléculas do sangue, e aí é isso? Por que tem molécula grande no sangue? Por que eu estou com colesterol alto? Qual a causa disso? É alimentar? É estresse? É porque eu não vou ao banheiro? Então, dentro do corpo de vocês, o que é que vocês estão inibindo? O que é que não está adequado? Vocês estão se expressando? Aí eu já dei muita aula disso nas lives, sobre os 7 chakras. Tudo começa em uma ação. Então lá no chakra básico, se você se comporta bem o suficiente para você se sentir com um quarto adequado, uma casa adequada, um alimento adequado. É o básico para qualquer ser viver. É agregar matéria e eliminar matéria. Isso é o básico. Tá? Aí você começa no chakra sexual a se relacionar com as outras pessoas. Como está o seu relacionamento com o próximo? Você está verdadeiro? As pessoas estão verdadeiras com você? Você está verdadeiro consigo mesmo? Você se sente realizado na vida? Ou você faz uma coisa que você não quer fazer para daqui a 30 anos você aposentar? Aí você vai fazer o que você quer. Meu amigo, pensa bem nisso. Não existe nada além do momento presente, tá? Não existe nada além disso daqui. O passado é uma ideia, uma memória na sua cabeça. E o futuro é uma projeção na sua cabeça. Só existe, aqui, momento presente, tá? Só isso existe. Chakra básico, chakra sexual.
como está a sua relação com os seus problemas? Você digere os seus problemas? Você elimina as coisas que não te pertencem? Você se aproxima do que você quer e se distancia do que você não quer? Plexo solar, é digestão da vida, digestão das coisas. Quarto chakra, chakra cardíaco, você se ama. Amar ao próximo como ama a ti mesmo, é Deus acima de todas as coisas. Você está em dia com esse mandamento? Você está em dia consigo mesmo? Você se gosta, se respeita, faz as coisas adequadamente? Se você não está no momento bom da sua vida, você reconhece isso e busca mudar? Você busca aprender? Beleza? Agora, como você se relaciona com o mundo? Você fala o que você pensa aqui no chakra da garganta? Você expressa a sua bondade? Você expressa a sua raiva na hora que é necessário ter raiva? Porque um mestre não é o cara que sorri para todo mundo. O mestre também é o cara que fica com raiva na hora certa, que briga na hora que tem que brigar, que faz carinho na hora que tem que fazer. E nós temos que ser um mestre de nós mesmos. Então essa ideia de que a gente tem que evitar conflito, isso não existe. Olhe para o reino animal. Não há nenhum animal que evite conflito, a não ser aquele animal que está fugindo de um conflito. Então ele foge porque ele é uma presa. Mas no nosso mundo humano não existe presa, não existe predador. Existem formas de se comportar. E se você não se comporta de forma adequada na sociedade, a gente acaba apanhando muito. Tá? Então busquem se comportar de forma adequada, se representar. Agora, você tem o básico para a sua vida. Se você se relaciona bem com as outras pessoas, se você digere os seus problemas, se você se ama, se você se expressa, agora você com certeza sabe a diferença entre certo e errado no seu terceiro olho. Você sabe aonde você deve estar em cada momento da sua vida, em cada etapa da sua vida, em cada etapa do ano, você sabe o que você devia estar fazendo. Você sabe que é a hora do almoço, é a hora da live, que é mó legal e tal. Eu postei, fiz hoje um artigo muito bom sobre especiarias. Infelizmente, vim a descobrir que o Instagram não permite que eu escreva muito, então eu dividi o artigo em duas etapas. Deem uma lida depois, tá? Primeira parte, segunda parte. Beleza, terceiro olho. Agora, se você tem tudo isso, o mundo vai te embeber de bênçãos. Seu chakra da coroa vai ser habitado de intuição, de discernimento. Você vai sentir que os anjos falam com você. Você vai sentir que quem vai até você é porque precisa, quem não vai é porque não precisa. Você começa aquela bom e leve, go with the flow, ir com a maré. Fazer as coisas adequadamente, um pouco em cada etapa, não sofrer muito nesse processo. Então, se você não está em dia com as etapas naturais do seu corpo, os seus doshas começam a adoecer. Então, percebam que não são os seus doshas que adoecem. Não é, eu comi 3 quilos de chocolate, agora eu estou adoecendo. Não, você estava com a sensação de vazio, com a sensação de você não pertence a esse mundo, eu preciso me preencher com alguma coisa, agora eu vou me entupir de chocolate porque o sabor doce promove contentamento, aí eu agravei meu dosha. Então as coisas nascem em um comportamento, em um desencontro do seu espírito com a sua forma de agir no mundo físico. Então quando o seu espírito está chateado com você, nosso corpo começa a adoecer. E aí a gente começa a falar em doshas, em processos de adoecimento. Amanhã eu vou estar estudando com vocês mais doenças, tá? Eu queria hoje ainda falar um pouco sobre o processo de adoecimento. Amanhã a gente fala sobre pressão alta, sobre doenças degenerativas da mente, tá bom? Talvez a gente consiga falar sobre doenças degenerativas dos ossos também, como artrite, artrose, artrite reumatoide, e por aí vai. Mas prometo para vocês amanhã mais estudo sobre doenças. Queria que vocês entendessem hoje mais sobre processos de adoecimento. Tá bom, pessoal? Não deixem de acompanhar o artigo que eu postei agora há pouco. Em breve a gente tem mais novidades, vou buscar estar postando mais artigos. Vejo que a gente tem cada vez mais pessoas na live. Fico muito contente de vocês terem um bom proveito do Ayurveda. A live está salva hoje, vocês têm 24 horas para assistir, para chamar os amigos para isso. Namastê, boa tarde a todos. Ótimo encontro hoje. Até a próxima.